Fala, gurizadinha! Estamos juntos para mais um vídeo e hoje vamos fazer aquela atualização geral do tricolor. O Grêmio enfrenta amanhã o Cruzeiro na Arena com uma expectativa de público mais baixa do que vem sendo a média do Grêmio no Campeonato Brasileiro e teremos muitas novidades no time do Grêmio, mas que ainda são mistérios. Renato trabalhou taticamente praticamente a semana toda com treinos fechados, não ficou claro qual vai ser a definição do time. A partir da coletiva, a gente pôde perceber que vão sim ter mudanças, mas é difícil dizer em quais âmbitos e de quais formas. Se vão ser em peças, se vão ser no esquema, se vai ser taticamente, se vai ser só uma mudança mental, de motivação, de mobilização, mas que terão mudanças, terão. E aí, em âmbito de peças, de time, fica ainda mais difícil porque o Grêmio, que normalmente divulga sua lista de relacionados um dia antes da partida, nesse sábado resolveu por segurar a lista e vai soltar somente no dia do jogo. Então a gente vai estar lá na Arena amanhã fazendo aquele material todo de bastidor. Provavelmente teremos também uma live pré-jogo e a gente vai conversar bastante sobre isso. E claro, vamos ter ideia da lista de relacionados, se vai ter surpresas, se Jeromel vai estar, por exemplo, a tendência é que sim, Renato falou na coletiva. Outros jogadores podem aparecer, deve ter o retorno de Kahneman, a gente está muito esperançoso e aguardando para que pinte pelo menos algum dos meninos, quem sabe o Nathan Fernandes, outros jogadores que possam ganhar oportunidade. O Nathan, que estava lesionado, por isso não treinou durante a semana. Ele sofreu uma pequena lesão na Copa do Brasil Sub-20, no Gauchão Sub-20, mas já deve estar à disposição, então a gente aguarda. Claro, tem alguns jogadores que já estão confirmados, como por exemplo Wesley Costa, deve sim aparecer na lista, já que o Reinaldo está suspenso, ele deve ser o lateral esquerdo reserva, mas a gente aguarda algum tipo de definição. Mas vamos avançar então para a janela de transferências. Vamos falar e atualizar os fatos sobre a janela europeia, porque a brasileira já fechou, todo mundo sabe disso. A europeia fecha daqui a alguns dias, cerca de 8, 9 dias, dependendo da liga. É ali, início de setembro, final de agosto, deve estar fechando todas as janelas do mundo, né? As principais janelas do mundo, a janela europeia fechando ali por início de setembro, final de agosto. E a gente sabe que tem muitos jogadores do Grêmio sendo sondados para saírem do clube, especificamente dois, Bitelo e Villasanti, já falamos sobre isso. Atualizando então o primeiro caso do Villasanti. O Villasanti recebeu sondagem da Fiorentina da Itália, aparentemente ainda não chegou uma proposta oficial para o Grêmio, isso não avançou. O Grêmio aguarda, claro, para poder definir o que vale ou não financeiramente para o clube, se é vender ou não o Villasanti, que é um jogador muito bem requisitado dentro do clube, com uma importância para o time titular, e o Grêmio não deve liberar ele facilmente. Por outro lado, Bitelo, que recebeu uma proposta oficial, papel timbrado na mesa do presidente, uma proposta de 7 milhões de euros do Feyenoord da Holanda para contratar o Bitelinho, uma proposta que foi recusada pelo Grêmio, né? A gente já trouxe aqui, o Grêmio recusou essa primeira proposta e enviou uma contraproposta ao clube. O Grêmio, que quer pelo menos 8 milhões de euros por sua parte, o Grêmio detém 70% dos direitos do jogador, os outros 30% são do Cascavel, então o Grêmio envia uma contraproposta para o Feyenoord da Holanda e não recebe resposta. Com isso, as negociações foram dadas como travadas, encerradas, porque, claro, o Grêmio recebe a proposta, recusa, manda uma contraproposta e não recebe uma resposta do time holandês. Com isso, por hora, negociações encerradas para a venda de Bitelo. Isso quer dizer que ele vai ficar no Grêmio? Ainda não, porque a gente sabe que a janela está em andamento, tem outros clubes que já tiveram interesse no Bitelo. A primeira proposta oficial foi de um clube russo, né, que o Bitelo não quis jogar no futebol do leste europeu, e também agora essa proposta do Feyenoord da Holanda, que também foi recusada pelo Grêmio, porque o Grêmio achou muito baixo o valor oferecido pelo clube holandês. O Grêmio, que só tem 70%, quer ganhar um pouco a mais com a sua parte, então acabou recusando e não conseguiu avançar nas negociações para a saída de Bitelo. Um jogador que está de saída é Ronald Barcelos, está rescindindo seu contrato com o Grêmio, está indo para o Portimonense de Portugal. O Grêmio, que não vai receber nada por isso, mas vai continuar com a porcentagem do jogador. O Grêmio fez isso com alguns jogadores da base esse ano, né? A gente lembra aí de alguns casos, jogadores que não estavam sendo aproveitados e tiveram essa movimentação, como o Thomas Luciano, o Lucas Cauã e agora o Ronald Barcelos. E aí, claro, temos que falar de PP. Qual que é a situação do PP?
O PP, que é ex-jogador do Grêmio, está no Porto atualmente, recebeu a proposta para jogar no Tottenham, que inicialmente podia chegar a 60 milhões com bonificações. O Grêmio está de olho nisso aí, porque pode pintar uma grana, a gente fez um vídeo sobre isso. A atualização agora é de que o Porto não vai facilitar a saída e ele só sairia com o pagamento da multa. 75 milhões de reais é a multa do PP no Porto e o Tottenham está muito interessado no jogador e vai fazer uma avaliação para ver o quanto consegue pagar, tá? O Porto libera pela multa, o Tottenham não quer pagar a multa e os empresários do PP tentam fazer ali uma negociação, uma conversa junto ao Porto, junto ao Tottenham, para conseguir uma liberação do ponta ala, jogador brasileiro que é das categorias de base do Grêmio. Então, o PP quer sair, o Tottenham quer ele, mas não vai pagar a multa e o Porto não vai liberar com facilidade, porque recém vendeu o Otavinho para o Al Nassr da Arábia Saudita por um bom valor e não quer se desfazer de todos os seus ativos. Então, o Grêmio fica de olho, a tendência é de que tenha uma negociação a mais para que não seja o pagamento da multa. Como o Tottenham quer levar o brasileiro, acredito que deve fazer um esforço aí para conseguir levar o jogador para a Premier League, que seria ótimo para o PP e também para o Tricolor. Essas são as atualizações do Grêmio nesse sábado, pré-jogo, jogo importantíssimo contra o Cruzeiro. A gente se vê e fala sobre tudo isso amanhã na live do CCD. Beijo!